Bem-vindos e bem-vindas de volta, alunos da Biofísica. Aqui nós vamos agora começar a falar, depois de definir algumas características da música, da onda sonora a partir da música, vamos falar sobre algumas outras características importantes para compreender, né, o nosso aparelho auditivo, tá? Depois com... enfim. Então vamos lá, velocidade do som. Antes de começar a falar disso aqui, eu preciso definir melhor essa CNTP, né? Condições normais de temperatura e pressão. Normais para quem? Né? Quem definiu isso daí? Então assim, gente, a ciência que nós tanto ensinamos hoje, né? Boa parte dela é ocidentalizada e eurocêntrica, tá? Então, e tem muitos vestígios disso no meio das teorias, e o CNTP é um desses vestígios, né? Quando eu estou falando de condições normais, é normais na Europa. Então eles definiram um pedaço da Europa lá, num certo dia, e olha, essa temperatura e essa pressão no dia tal vai ser o que nós vamos considerar normal. Porque a nossa ciência, ela é eurocêntrica em muitos aspectos, tá? Caberia até uma discussão mais profunda sobre essa questão da CNTP, mas isso não é o foco do nosso curso. Mas só para deixar claro que condições normais normais para um certo grupo, numa certa cultura, num certo local, tá? Não é qualquer lugar, ok? E nesse caso é um vestígio, como eu acabei de falar, dessa ocidentalização da ciência, tá? Então, na CNTP, a gente considera que no ar o som ele vai ter uma velocidade de 340 metros por segundo. Sempre que você ouvir alguém falando que rompeu a barreira do som, como um avião que rompe, por aí vai, no fundo ele está falando, ou a pessoa que está falando isso daí está falando o seguinte, está falando que tal objeto conseguiu ultrapassar esta velocidade, que é a velocidade de referência, tá bom? No ar. É importante falar também que a temperatura do meio físico por onde o som se propaga e como as moléculas estão afastadas ou mais próximas, né? Ou conforme está a sua velocidade está mais rápida ou mais devagar e assim vai, interfere na velocidade do som, tá? Então um exemplo, né? O som no ar, por padrão na CNTP, vai ter 350 metros por segundo, mas no líquido ele vai muito mais rápido. Por quê? Na água, por exemplo. Porque as moléculas de água estão menos afastadas uma das outras, diferente do que ocorre no ar, tá? Vale a pena lembrar que o som, ele sempre vai ser uma vibração, né? Que vai se propagando uma após a outra devido ao impacto entre as moléculas, que vai fazendo a coisa se propagar até chegar aos nossos ouvidos, ok? E se as moléculas estiverem mais próximas, a propagação ocorre muito mais rápido. Então no líquido é mais rápido que no ar, e no meio sólido é mais rápido ainda, ok? E mesmo no ar tem diferença, né? Se você estiver num lugar em que o ar é mais rarefeito, a velocidade do som vai sofrer alteração, tá bom? Tem uma pequena equaçãozinha aqui, que é muito comum também quando a gente estuda onda sonora observar, por meio da qual eu consigo relacionar a velocidade do som. Normalmente quando eu quero pensar no som no ar, eu acabo usando o som com a velocidade padrão mesmo, o espaço que o som vai percorrer e o tempo que demorou para percorrer, tá bom? Bom, adiante. Outro ponto importante também para depois o professor, para depois explorarmos na parte biológica, né, falarmos um pouquinho sobre tubos sonoros. Então vamos lá. Os tubos sonoros nada mais é do que um tubo. Esse tubo pode ser uma garrafa PET, pode ser um pedaço de cano, pode ser um instrumento musical como uma flauta, pode ser qualquer coisa que você pense que forma um tubo, um cilindro, tá? Esse tubo ele vai emitir algumas propriedades sonoras, né? Desde que, enfim, tanto faz se ele estiver aberto dos dois lados, como um cano aberto dos dois lados, fechado em um dos lados, fechado dos dois lados, ele sempre vai ter uma propriedade sonora embutida nisso daí, ok? A onda que vai ser formada nesse tubo tem a ver com o fato de ele estar fechado nos dois lados, fechado em um dos lados ou aberto dos dois lados, tá? E a frequência que ele que ele também vai acabar tendo, né, a partir de uma vibração que produzir um som no interior dele,
também tem a ver com o seu formato, né? Então uma flauta, por exemplo, quando eu pego uma flauta doce, se você observar bem, ele tem tipo um apitinho, né? Onde você assopra, tem tipo um golpe no... Tem uma coisa que faz o ar vibrar de certa forma. Esse ar vibrante que sai desse apitinho, da embocadura, faz com que no resto do tubo surja um som, né? E assim qualquer outro instrumento musical de sopro, tá? Pode ser um oboé, pode ser um clarinete, pode ser um sax, o que você pensar, tá bom? Enfim. Então aqui eu tenho alguns desenhos, olha só. Do lado esquerdo eu coloquei um tubo que está aberto desse lado. Faltou colocar a fonte, depois eu vou arrumar. A fonte é o mundo da educação, tá? Eu vou colocar aqui embaixo depois nos slides. Então aqui está aberto, aqui está fechado. Repare que quando está aberto, né, a onda ela também fica aberta. E repare que quando está fechada, a onda fica fechadinha aqui. Tudo bem? Ó, sempre vai estar aberto onde o tubo é aberto, sempre fechadinha, um ponto de encontro onde o tubo está fechado. Tudo bem? Tem até um nome, mas enfim, não vamos explorar. Aqui eu tenho um tubo já aberto dos dois lados, ó. Sempre que está aberto, a parte da onda aberta fica aberta, né? E essa partezinha do encontrozinho, só quando o tubo está fechado. Então, por isso que eu falei que o formato da onda muda de acordo com o tubo aonde a onda está, ok? Bom, ainda falando sobre tubo sonoro, aqui eu vou falar de uma coisa que às vezes quem não é músico ou quem não tem ouvido muito treinado, às vezes nem percebe, mas funciona assim. Toda vez que você bate numa mesa, você ouve um som mais alto, mas junto com aquele som mais alto, que eu vou chamar de nota fundamental, ou primeiro harmônico, vai soar outros sons, outras notas, tudo junto, tá? E é a composição, a somatória desse monte de harmônicos que vai produzir esse som, tá? Serve para quando você bate na mesa, para quando você fala, para quando toca um instrumento musical. Então, na realidade, o som funciona dessa forma. Ele tem um som mais forte, né? Então, tem um tubo, uma flauta, né? Eu tô tocando uma nota dó na flauta. Eu vou ouvir a nota dó de uma maneira muito mais intensa, porque ela, quando eu estou lá posicionado certinho, é a nota fundamental, mas além daquele dó, vai soar um monte de harmônicos, quando o instrumento ele é acústico, um monte de harmônicos, tá? Junto com aquele dó. Só que cada harmônico que vai soando tem intensidade menor. Por isso que, enfim, é a composição desse monte de harmônico que forma o som que a gente escuta de um instrumento musical acústico. É mais ou menos isso, tá? Enfim, o que acontece? A sequência de harmônicos que um tubo sonoro pode produzir vai depender se ele é aberto dos lados, se é fechado em um dos lados e assim vai. E aqui vai uma curiosidade, né? Não sei se vocês já pararam para observar, é mais para quem é antenado na informática. Dependendo do formato de áudio, quando você cria, você foi lá, gravou um áudio e gravou o arquivo. Dependente do formato de arquivo que você gravou, ele pode ter mais tamanho ou ele pode ser menor. Aí você pode falar assim, tá, como é que eu consigo pegar um arquivo de, sei lá, 500 megas, né? Um arquivo que eu gravei sonoro com 500 megas e reduzi-lo para 10 megas. É mágica? Gente, não é mágica, né? O que é que o compactador aí de som, né, quando muda de formato, está fazendo? Ele tira um monte de harmônicos que estava ali presente e deixa o som mais pobre, tá? Só que como eu falei, quem não tem ouvido treinado, às vezes nem percebe a diferença, porque no fundo é assim. Não sei se vocês já ouviram falar que tem gente que gosta do vinil, porque quando ouve o vinil, percebe muito mais o som mais puro, como alguns falam, do que quando ouve um CD. Por que isso acontece? Né? Porque no vinil tem mais harmônicos do que no CD. Né? No compact disc, no CD, eles acabam suprimindo alguns harmônicos para que cabe mais som ali, tá bom? O próprio MP3 também, né? Ele é pequeno, é um arquivo pequeno, então eles conseguem fazer isso eliminando alguns harmônicos e fazendo predominar, obviamente, o som fundamental, tá? A nota fundamental, etc. Tá. Bom, aqui eu encerro essa parte da aula, vamos a alguns exercícios e até daqui a pouco, gente.